Olá, eu sou Virginia Georgia, ginecologista e obstetra, e fui convidada pelo Congresso Online de Ginecologia e Obstetrícia para falar com vocês sobre colestase intrahepática na gravidez. Eu moro em Natal, fiz faculdade aqui na Universidade Potiguar, residência em ginecologia e obstetrícia na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Fiz alguns cursos de pós-graduação, como ultrassonografia em ginecologia e obstetrícia, terapias complementares no Einstein e ginecologia integrativa na Plenitude Educação. Então hoje eu vim falar com vocês sobre colestase intrahepática da gravidez. Mas Virginia, por que esse tema é relevante? Porque ele está ficando cada vez mais comum e é importante que você atue rapidamente ao pensar ou diagnosticar alguma gestante com colestase intrahepática da gravidez. Atualmente, ele é a doença hepática mais comum da gravidez. Ele é uma forma reversível de colestase e é a principal causa de icterícia, ficando atrás apenas das hepatites virais. É uma doença que é mais comum no inverno, ela apresenta um caráter sazonal, o que pode ser observado na Finlândia, Escandinávia e China, que tem estações um pouco mais marcadas que aqui no Brasil. Tem uma incidência variável, mas ela é bastante comum na Bolívia, no Chile. Os índios araucanos do Chile têm a maior incidência mundial. Eles têm 28,6% das gestantes com colestase intrahepática da gravidez. Isso também é comum na Escandinávia, na China e no Brasil. Nos Estados Unidos, apenas 0,5 a 1,2% das gestantes apresentam colestase intrahepática da gravidez, e essa incidência de 1,2% é maior na Califórnia, porque tem mais pessoas de origem sul-americana, como Bolívia, Chile e também espanhóis. Então, Virginia, por que essa doença está cada vez mais comum a ponto de precisarmos ficar atentos para diagnosticar com exatidão? Primeiro que aumentaram o número de gestações por FIV, que é a fertilização in vitro. A fertilização in vitro, por si só, ela já aumenta o risco de colestase intrahepática da gravidez. Calma, que já vocês irão entender o motivo. Também, outro fator de risco importante é hepatite C crônica, história prévia ou familiar de colestase intrahepática e idade materna avançada, além de gestação gemelar. Por que isso chama a atenção? Atualmente, as mulheres estão engravidando com mais de 35 anos, o número de fertilização in vitro aumentou e com isso acaba alterando algumas coisas que nós vamos entender agora. Então, sobre a etiologia, o que é necessário saber? Existe uma susceptibilidade genética, uma alteração no gene ABCB4. Isso foi diagnosticado principalmente ao observar a população chilena, os índios araucanos do Chile. Não se sabe exatamente por que esta alteração leva à predisposição de colestase intrahepática, mas tem uma relação com a expressão da enzima, diminuindo a saída dos sais biliares. E o segundo motivo que acham que pode ser uma causa importante de colestase intrahepática, mas não foi definido e não sabem com exatidão ainda. É estrogênio. Grávidas têm estrogênio altíssimo para manter a gestação. Todo estrogênio causa colestase. É tanto que mulheres que usam contraceptivos hormonais combinados orais têm um risco maior de colestase mesmo sem estar gestante. Mulheres que fazem terapia de reposição hormonal também têm um risco maior de colestase mesmo sem estar gestante. E isso é importantíssimo porque vocês vão entender no final. A colestase, ela também pode ocorrer no início do primeiro trimestre, após uma hiperestimulação ovariana, após um ciclo induzido, uma ovulação induzida ou fertilização in vitro. Só para que vocês entendam, a colestase é uma doença comum no terceiro trimestre, ou ali do final do segundo para começo do terceiro trimestre.
Então, se ela acontece no primeiro trimestre, você tem certeza, precisa investigar outras causas e ela parece ser mais transitória quando acontece no primeiro trimestre do que quando acontece no segundo e no terceiro. Outra causa importante da colestase intrahepática da gravidez é a progesterona. A progesterona é responsável por manter a gravidez até o final. Então, ocorre uma deficiência na metabolização de progesterona em pacientes geneticamente suscetíveis. Não se sabe ainda se a administração de progesterona exógena aumenta o risco de colestase ou não. Existe um estudo feito com 37 mulheres, ainda está em andamento para avaliar se a progesterona exógena aumenta o risco ou não. Afinal, hoje em dia, usamos o Trogestan para todos os sangramentos do primeiro trimestre, então creio que possa causar uma colestase intrahepática. Temos também os fatores ambientais. Como alguns solos podem ser mais pobres do que outros, as gestantes têm uma tendência mundial a estarem mais desnutridas. Baixos níveis de selênio e vitamina D podem ocasionar colestase intrahepática da gravidez. E doença hepática subjacente, as hepatites crônicas, principalmente a hepatite B e C, levam a quadros de colestase. Então, só para entender um pouquinho a distribuição mundial. Virgínia, ainda achei que essa doença é rara, eu preciso mesmo aprender? Precisa! E agora nós vamos entender por quê. A colestase é uma doença que tem muito prurido, ou seja, muita coceira. A paciente vai chegar na urgência para você dizendo que está com prurido, com coceira nas mãos e pés e que piora à noite. Quando você escutar isso, qual é a primeira coisa que você irá pensar? Em escabiose. Uma semana depois, a paciente, vamos chamá-la de Maria, retorna com a mesma queixa. Doutor, eu ainda estou com coceira nas mãos e pés e que piora à noite. E você vai pensar, mas eu já tratei escabiose e ela não melhora? Se você tratou escabiose, tratou corretamente e ela não tem nenhum outro quadro clínico, acende aquela luzinha e pensa em colestase intrahepática da gravidez. Esse é o principal sintoma e é o primeiro a aparecer. Uma causa importante também de náuseas e vômitos. Pode cursar com falta de apetite, privação do sono e dor no quadrante superior direito. Algumas pacientes terão esteatorreia, mas essa esteatorreia ela é pouco comum, acontece de 2 a 10% das pacientes que têm colestase. E os sintomas normalmente regridem de 2 a 15 dias após o parto. Sabendo disso, que a queixa principal é uma coceira, certo, Virgínia, mas assim, fica só coçando, não vai acontecer mais nada? Calma! Essa coceira, sem outros sintomas, pode durar de 1 a 4 semanas. Mas o que nós observamos na prática clínica é que a paciente tem um quadro de prurido, normalmente em mãos e pés, que piora à noite e que aos poucos vai se tornando disseminado, sem um período específico de piora durante o dia. Então, você já pensou em colestase e vai começar a solicitar os exames. Após o prurido, 15 dias, ela começa a abrir um quadro de icterícia leve. E é aí que entra o exame físico. Ao examinar a palma das mãos, planta dos pés, você não vai observar lesões cutâneas primárias. Você vai observar marcas de arranhões e escoriações devido à coceira, que pode ser intensa. A icterícia ocorrerá de 14 a 25% das pacientes e vai surgir mais ou menos após 15 dias do início do prurido. Ela vai ser observada principalmente em face. E os achados laboratoriais para pensarmos em colestase intrahepática? Quais são os exames que eu devo solicitar? Primeiro, tá com prurido que não melhora, abrir um quadro de icterícia, você vai solicitar hemograma, transaminases. As transaminases, elas podem estar até 10 vezes alteradas, mas
Na colestase intrahepática da gravidez, as transaminases não alteram tanto como numa esteatose hepática aguda da gestação. Na esteatose hepática aguda da gestação, é um diagnóstico diferencial, mas é um quadro clínico mais agudo. Em 2 dias, a paciente evolui com prurido intenso, icterícia grave, cefaleia, diminuição da capacidade respiratória, confusão mental. Então, é fácil fazer o diagnóstico diferencial de uma esteatose hepática aguda da gravidez para uma colestase hepática aguda da gravidez. Você também vai solicitar a fosfatase alcalina. A fosfatase alcalina pode estar até 4 vezes aumentada, mas ela não é específica da gravidez devido à expressão de isoenzima placentária. Vai solicitar bilirrubina total e frações, mas elas normalmente não ficam tão alteradas, não ultrapassando 6 mg por decilitro. Também vai solicitar um coagulograma. O tempo de protrombina geralmente é normal. Se ele vier alterado, você já tem que pensar que essa paciente tem esteatorreia. E aí a deficiência de vitamina K vai ser por má absorção de gordura e não por uma alteração, um dano hepático irreversível. Os ácidos biliares também devem ser solicitados. Normalmente eles virão aumentados. Nós temos 2 ácidos biliares que normalmente podem ser dosados, o ácido cólico e o ácido queno-desoxicólico. Qual é a questão? Aqui no Brasil, nós não temos os nossos hospitais não estão estruturados para dosar esses 2 tipos de ácido e eles não são responsáveis pela sua conduta clínica, certo? Tô deixando isso bem claro, porque se vocês forem acessar o UpToDate, ele diz para você definir o parto de acordo com a alteração do ácido cólico e do ácido queno-desoxicólico. Mas isso não é uma realidade. E nós temos que aprender o ideal e aprender o que é realidade, o que é possível ser feito. Então, vou pontuar apenas para que vocês saibam que ele aumenta, o ácido cólico aumenta mais que o ácido queno-desoxicólico. Também vai solicitar uma ultrassonografia abdominal total. Por que você vai solicitar? Para excluir a presença de cálculo nas vias biliares. A colestase intrahepática ela não está associada a alterações no exame de imagem, então é para ela vir normal. Você solicita mesmo para afastar outras causas, já que a colestase intrahepática é um diagnóstico de exclusão. Você vai solicitando vários exames, criando diagnósticos diferenciais, pensando em várias repercussões hepáticas, até fechar o diagnóstico. Também é possível fazer uma patologia, que a lesão histológica principal seria uma colestase intrahepática com bile centrolobular na ausência de células inflamatórias. Porém, não é necessário para o diagnóstico, é invasivo, não vai mudar o tratamento, não é feito de rotina. Isso foi observado em pacientes que foram a óbito. Como eu faço o segmento? Já que o prurido, ele irá vir gradualmente, ele aumenta gradualmente, você vai acompanhar essa paciente 1 a 2 vezes na semana. Eu acho tão interessante a sincronicidade do mundo. Quando eu fui convidada para ministrar esta aula sobre colestase intrahepática, chegou uma gestante que já fazia pré-natal comigo, referindo um prurido. Na hora, eu disse, nossa, eu vou tratar escabiose, né? Um prurido que só era em mãos e pés, piorava à noite, mas eu vou pensar também na colestase. Então, comecei a vê-la 2 vezes por semana, porque nós vamos acompanhar esse feto 2 vezes na semana. Mas os exames laboratoriais, eles podem ser feitos semanalmente. Então, como você deve fazer? Semanalmente, você vai dosar hemograma, albumina, transaminases, bilirrubina total e frações, fosfatase alcalina. E, se possível, as medidas seriadas de ácidos biliares. Mas, como eu expliquei há pouco, dosar ácidos biliares não é uma realidade no nosso país. E se você não tiver como dosar, isso não vai alterar o seu diagnóstico e a sua conduta, e nem o tratamento. Então, você está vendo essa paciente toda semana, viu? Na primeira semana com prurido, uma transaminase ali que está em 50, 70, não está tão alterada.
Na semana seguinte, repete, o prurido aumentou, observa se tem icterícia e vai acompanhando. Então, qual o tratamento principal? Antihistamínicos, mas você deve ter cuidado com a quantidade de antihistamínicos, porque alguns ultrapassam a barreira hematoplacentária durante a gravidez e podem agravar a dificuldade respiratória do recém-nascido, já que tem um efeito sedativo. Não deve ser a primeira opção, certo? Corticoide não mostrou melhora sobre o prurido. E você vai usar, é só lembrar de urso da montanha. Não tô ficando doida. O ácido urso desoxicólico é o nome do tratamento principal. Então é só lembrar, urso. Eita, como é que trata a colestase? Ácido urso desoxicólico. Mas nunca você vai esquecer, eu tenho certeza disso. Um estudo randomizado, feito com 125 mulheres, mostrou uma significativa melhora do prurido em comparação com placebo, ao usar ácido urso desoxicólico. E como é que prescreve? Você vai prescrever 300 mg 3 vezes ao dia. A dose diária é entre 900 mg e 1.200 mg dia. Sendo que algumas pacientes se beneficiam de 600 mg dia. Você vai tatear, mas a dose usual é ácido urso, lembre do urso, ácido urso desoxicólico, 300 mg via oral, 3 vezes ao dia. Ou 15 mg por quilo dia, mas nós não costumamos calcular a dose de adulto, 15 mg por quilo dia. É uma medicação bem tolerada, podendo causar náuseas e tonturas leves. Melhora. Quando vai melhorar o prurido? 1 a 2 semanas após o parto. Então, quanto tempo manter o tratamento? Desde que você diagnosticou a colestase intrahepática da gravidez até 15 dias após o parto. Ah, mas com uns 10 dias após o parto ela não tem prurido nenhum. Se você tem a possibilidade de ficar acompanhando essa paciente uma vez por semana após o parto e com 10 dias ela melhorou, você pode suspender. Mas o que nós fazemos mesmo na prática é manter o tratamento até 15 dias após o parto. Não interfere na amamentação, então essa paciente ela pode amamentar tomando o ácido urso desoxicólico. Nos casos refratários, daquele prurido que não melhora de jeito nenhum, com o uso de antihistamínicos e ácido urso desoxicólico, você pode usar rifampicina. Ela é descrita para casos específicos de falha terapêutica. Apenas um estudo randomizado, feito com 30 gestantes, mostrou uma significativa melhora. A dose usual é de 300 a 1.200 mg dia em doses fracionadas. Mas normalmente não é a nossa primeira opção para os casos refratários. Então, qual seria a nossa primeira opção para os casos refratários? Colestiramina. Ela é a nossa primeira associação ao ácido urso desoxicólico e você vai iniciar com 2 a 4 gramas dia via oral e vai aumentar gradualmente até 16 gramas dia. Por que gradualmente? Porque a colestiramina pode predispor ou aumentar os quadros de esteatorreia. E se ela aumenta muito a esteatorreia, você vai ter duas coisas. Vai melhorar o prurido, mesmo que não seja tanto, mas vai ter uma melhora. E vai aumentar a depressão de vitamina K. Até porque você vai estar impedindo a absorção da mesma. Então, deve ter um tempo limitado de uso e não inicie logo com 16 gramas dia, porque essa paciente não vai tolerar. E aí você pode ter sangramento materno, parto prematuro e um parto prematuro iatrogênico, não é, pessoal? Certo, então você diagnosticou, só recapitulando, você diagnosticou o prurido que veio gradualmente com icterícia leve, prescreveu antihistamínico, começou o ácido urso desoxicólico 300 mg 3 vezes ao dia. Como é que você vai acompanhar essa gestante? 2 vezes por semana, essa grávida deve fazer um perfil biofísico fetal para avaliar como o feto está,
se está tendo alteração do Doppler, como está o ganho de peso, a movimentação fetal. Por quê? A colestase intrahepática da gravidez, ela aumenta consideravelmente o número de óbito fetal intrauterino. Pode causar um sofrimento fetal crônico e agudo, tendo um líquido amniótico meconial. Parto prematuro, esse parto prematuro muitas vezes ele é iatrogênico. E uma síndrome do desconforto respiratório neonatal, principalmente nas pacientes que estão hipermedicadas com antihistamínicos. Para definir sobre o parto, o que você vai levar em consideração? Se nós formos pelo UpToDate, pelos guidelines americanos, nós vamos levar em consideração a dosagem dos ácidos biliares, a concentração total dos ácidos biliares, né? Porém, como aqui no Brasil não é nossa realidade, o que é, juntando todos os guidelines principal, a COG Royal College? 37 semanas, paciente mesmo com a colestase leve, você pode interromper a gravidez entre 37 semanas e 38 semanas e 6. Virgínia, na sua experiência, você interrompe com quantas semanas? Eu interrompo com 37, assim como a gente interrompe uma pré-eclâmpsia, uma paciente com hipertensão gestacional com 37 semanas, diabetes em uso de insulina, porque tudo que sobrecarrega o fígado tem uma repercussão muito maior no final do terceiro trimestre. Aumenta consideravelmente o risco de óbito fetal intrauterino a partir das 37 semanas. O parto vai acontecer antes das 37 semanas se você tiver uma colestase intrahepática refratária ao tratamento. Então, quando considerar o parto? Antes das 36 semanas. Se tiver prurido excruciante, uma piora importante da função hepática e uma história prévia de morte fetal por colestase intrahepática da gravidez. O segmento no pós-parto, eu sugiro que seja com 5, com 10 e com 15 dias. Você pode manter o uso do ácido urso desoxicólico. Estimule essa mulher a amamentar. Explique que o uso da medicação não será responsável por nenhuma alteração no bebê. Também é importante que vocês comuniquem para essas pacientes que o risco dela desenvolver colestase intrahepática aguda da gravidez em uma futura gestação é de 60 a 70% das gestações. Ou seja, é um risco alto. E essa paciente, muitas vezes, ela não é orientada. Ah, Virgínia, não vai poder engravidar? Não é isso. É porque como você vai fazer a contracepção no pós-parto é o que irá fazer diferença. Como eu expliquei lá no início, o estrogênio e a progesterona, o estrogênio pela colestase, que ele causa naturalmente, e a progesterona por uma deficiência de metabolização hepática, estão diretamente relacionados ao surgimento de colestase, não apenas a colestase durante a gravidez. Então, mulheres que tiveram colestase intrahepática da gravidez não devem usar nenhum contraceptivo hormonal, nem Mirena, de preferência, nem Planon. Você vai dar prioridade para preservativo, vai orientar métodos naturais, uso de preservativos ou DIU de cobre ou DIU de cobre e prata, para evitar o risco dela desenvolver uma colestase intrahepática não gestacional. E também deve orientar que se ela optar por fazer uma terapia de reposição hormonal na menopausa, ela também tem um risco um pouco acentuado de ter um novo quadro de colestase intrahepática da gravidez. E se ela teve colestase intrahepática e tem irmãs ou irmão, ela deve avisar para eles sobre a doença que teve durante a gravidez. Afinal, nós temos uma característica genética. Estou aberta para dúvidas, vocês podem me mandar no meu e-mail que vai estar aqui embaixo, pelo direct do Instagram. Eu vou mandar um resumo também sobre colestase intrahepática da gravidez e lembrem-se que muitas vezes o que é raro nem é tão raro assim.
apenas não é diagnosticado no tempo adequado. Se você puder, leia, estude e use como um diagnóstico diferencial. Obrigada!